Olá, amigos, amigas, boa noite para quem assiste ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Nosso curso de Mao Zedong terminou semana passada e eu ainda não decidi qual é o curso que eu vou começar às quartas-feiras. E enquanto não começo um novo curso, eu vou fazendo análises de geopolítica. E estou deixando as terças e quintas para fazer programas extraordinários. Então, é esse um pouco o meu plano. E o de hoje, eu marquei o de hoje, para analisar o documento final assinado pelos 5 chefes de Estado, líderes mundiais, 33 páginas, 94 parágrafos. Eu, então, me debrucei sobre isso, fui fundo, anotei e quero compartilhar com vocês. Quem quiser receber a íntegra, pode me. Quem está na minha lista de Zap, pode me pedir, eu mando a versão original em inglês e mando a tradução. Né? Então, eu vou, então, digamos assim, poupar tempo. Não sei se você vai encarar aí essas 33 páginas ou se, né, não estou dizendo que a minha explicação vai substituir a sua leitura, mas ajuda. Né? Bem, eu anotei aqui os assuntos que eles tratam aqui são os mais variados possíveis. Se eu pudesse dar um título para este documento, é uma espécie de manifesto de uma nova ordem mundial. Eles tratam dos seguintes temas: internet, combate à corrupção, dívida externa dos países, cooperação agrícola, digitalização das economias, zonas de livre comércio, micro e pequenas empresas, turismo, concorrência comercial, propriedade intelectual, cooperação estatística entre os membros do BRIC, biodiversidade, clima, prevenção de pandemias, saúde básica e saúde universal, apoio às medicinas tradicionais chinesa e indiana, cooperação espacial, questões populacionais e estrutura etária. Eles estão preocupados com o envelhecimento da população. Se, por um lado, é muito bom você viver mais tempo, por outro lado, isso é um rombo nos cofres públicos. Né? Gestão de desastres, qualificação acadêmica, juventude, mulheres, partidos políticos, cultura, patrimônio cultural, esportes, recuperação urbana, solidariedade, desenvolvimento institucional. Então, vocês viram a gama de assuntos e temas que eles trataram. Né? Bom, eu, então, vou trazer as partes do documento que tratam mais da geopolítica mundial, que é esse o nosso foco, este é o nome do meu canal, é isso que nós estamos. Eu não vou nem hoje entrar em detalhes, mas houve aí uma rebelião militar, que toda a imprensa chama de golpe, lá no país chamado Gabão. Poucas pessoas já tinham ouvido falar do Gabão.
como muitos outros países da África, nós não sabemos sequer o nome, né? Gabão é membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A sigla inglesa é OPEC. É um grande produtor, né? Mas é um país muito pobre. Ele está entre aqueles que ficam na região do Sahel, da África, que fica entre o Atlântico e o Mar Vermelho, 5.400 quilômetros, e é também daquele grupo dos países da África Ocidental, que formam um bloco chamado CDAO, de 14 países, que são todos dominados pela França. Então, não vou entrar nesse detalhe. Hoje eu comentei esse assunto no 247, comentei agora à tarde no DCM, né? E de manhã na TVT. Vocês sabem que eu estou participando de um programa diário na TV dos Trabalhadores, na TVT, que eu sou colaborador há muitos anos, todas as quartas-feiras, 15h30, que continua. Hoje, inclusive, eu participei. Mas aí eles me convidaram a fazer um programa que é chamado Geopolítica em Foco. Meia hora todos os dias, de segunda a sexta. É um desafio muito grande, nós estamos na terceira semana de programa. Eu estou gostando muito. Eu comento as principais notícias no mundo, nos principais órgãos, e para isso eles assinaram uma série de jornais, New York Times, Le Monde, É o País, o Haaretz e tantos outros, para eu, então, selecionar as notícias e comentá-las. Quem apresenta o programa é a Thalita Galli, que é a mesma que faz o programa à tarde que eu participo, né? Eu convido vocês, sempre que puderem, assistirem ao vivo, ou então assistam depois, porque fica lá na playlist do canal. A TVT é uma TV aberta. Você pega em qualquer lugar do Brasil com o HF, um chipzinho lá. E na Grande São Paulo, 37 cidades, pega com normal, está na TV aberta. E está na grade da NET. Então, é uma televisão mesmo, tem recursos, tem imagens. Eu vou falando, vai aparecendo imagens, né? Muito legal, estou gostando. Como diz um dos diretores da TV, esse é um resumão, né? Quem vai fazer vestibular, inclusive, está aí a dica, né? Que ficar bem atualizado todos os dias, né? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas estão mandando uma contribuição. A Levi Alves e também o meu amigo Geraldo Magela. Então, agradeço muito aí estes apoios, ajudam o meu trabalho. Vamos ao conteúdo da aula de hoje. Eu começo pelo título da 15ª cúpula. Veja só o título. Crescimento mutuamente acelerado, desenvolvimento sustentável e multilateralismo inclusivo. Olha só o título, 3 linhas de título. Não confundir multilateralismo com multipolaridade. Multilateralidade não é a mesma coisa que multipolaridade. Multipolaridade são muitos polos. Multilateralidade é decisões tomadas coletivamente, né, de forma multilateral. Então, por exemplo, os grandes órgãos das Nações Unidas são multilaterais. Alimentação, OIT Trabalho, OMS Saúde. O órgão da ONU mais disputado é o Conselho de Direitos Humanos. 47 membros, ali o circo pega fogo. E os Estados Unidos têm minoria. Eu acho que nessa gestão atual, mandato sempre de 2 anos, eu acho que eles nem estão na comissão.
Então, eles apanham, Israel apanha, porque a maioria ali, né, defende os direitos humanos de verdade. Né? Então, multilateralismo é uma concepção de acatar as decisões tomadas por muitos países de forma multilateral, tá claro? Multipolaridade é um mundo com muitos polos. Você tem que mandar, Carlos, um zap para mim, falar um oi no meu zap. Eu vou colocar na tela, você manda no zap. Eu tenho 6.000 pessoas que eu distribuo em 21 listas, cada lista no WhatsApp cabe 256 endereços. Não é grupo, é lista de transmissão. Né? Meus livros estão todos no site, na lojinha da minha editora. A editora chama Aparte, com 2 P's. Eu vou pôr também o endereço na tela, mas é só jogar no Google Aparte Editoras, com 2 P's, só tem a minha no mundo. Então, eu tenho 22 livros publicados, dos quais 12 estão em catálogo. E lá na lojinha tem lá promoções que você compra os 12, ganha 2 de brinde, parcela em 6 vezes, lá tem tudo. E tem a coleção para principiantes que tem Marx, Engels, Lenin e Stalin. Eu estou terminando de escrever Mao Zedong. Eu ia lançar em janeiro, acho que não vou conseguir, vai ficar para... Eu ia lançar em dezembro, mas não vou conseguir. Vai ficar para janeiro ou fevereiro. Danilo está mandando um recado aqui. O BRICS se posicionando como grupo apenas econômico sem ideologia não facilita uma possível infiltração de algum país sabotador? Não, não. Quer dizer, não é impossível. Está aí o site da editora. Não é impossível, né, Danilo? Mas esses 6 que entraram, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é amiga dos Estados Unidos. Ele é um país infiltrado. Né? Ninguém vai controlar o BRICS. Ou, na verdade, o BRICS já tem um certo controle, que é Rússia, China, Índia e Brasil, né? Sem desmerecer a África do Sul. A África do Sul é um dos 54 países. Né? Então, eu não vejo nenhuma possibilidade do BRICS receber, né, países que possam lhe causar dissabores. Bom, os signatários reafirmaram seus princípios: compreensão mútua, igualdade na soberania, solidariedade, democracia, abertura, inclusão, colaboração reforçada e consenso. Todas as decisões dos BRICS são tomadas por unanimidade, e assim vai continuar. Então, não tem hoje votação de 3-2, 4-1, não, isso não acontece. E não vai ter votação de 10-1, porque agora passou a 11 membros. É unanimidade. Enfatizaram a defesa do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. Defenderam a ONU como tendo um papel central e que os Estados sejam soberanos e que visem a paz e a segurança. Então, isso são princípios, que é a parte do documento chamado de preâmbulo. Né? Eles criticam as chamadas medidas coercitivas. O que são medidas coercitivas? É a outra forma de dizer sanções. Contra as sanções. As sanções prejudicam povos e países. E elas são ilegais, porque elas são unilaterais, elas não são aprovadas em nenhum fórum da ONU. E isso é incompatível com a Carta das Nações Unidas. Defenderam uma governança global. A ONU não é uma governança global. Ela não consegue
fazer o papel de uma governança global. E, claro, enfatizaram a defesa da multipolaridade. Defenderam maior participação dos mercados emergentes nos fóruns multilaterais. Aí é nos órgãos da ONU. Defenderam os direitos humanos, mas não os direitos humanos de uma maneira seletiva. Eles defendem os direitos humanos sem politização e de forma construtiva, e sem dubiedade de critérios. Então, por exemplo, os Estados Unidos falam que na província da China de Xinjiang, o governo da China viola os direitos humanos daquele povo uigure, né, que acho que é o nome, que mora lá. Né? Não é verdade. Mas eles pegam, então, de forma seletiva alguns casos para atacar o país, que eles discordam do seu governo. Né? Eles não falam de direitos humanos na Arábia Saudita, nem no Kuwait. Né? Não tem nada de... Bom, houve, de forma muito clara no documento, e especulou-se muito se iria entrar esse ponto ou não, mas entrou, e de forma clara, os 5 membros, os outros só vão ser membros a partir de janeiro, os 5 membros signatários, líderes mundiais, defendem uma reforma da ONU, inclusive do seu Conselho de Segurança, e apoiaram o ingresso como membro permanente no Conselho de Segurança o Brasil, a Índia e a África do Sul. Não tem nenhum país africano naquele conselho. Então, a imprensa fazia um burburinho, queria jogar intriga contra o Brasil, a China não vai apoiar isso, etc. Bobagem, foi consenso, a China sempre apoiou, e seria muito importante se o Brasil, de fato, fosse membro do Conselho de Segurança. Apoiaram claramente o sistema comercial multilateral aberto, feito sobre as normas e os auspícios da OMC, Organização Mundial do Comércio. Comércio esse que tem que ser transparente, justo e previsível. Tem que ser inclusivo e não pode ser discriminatória, e ele tem que ser baseado em regras elaboradas coletivamente nos fóruns das Nações Unidas. Então, este é uma concepção de mundo. Por isso que eu chamo esse documento aqui, isso aqui é quase que um manifesto de uma nova ordem mundial, completamente diferente do que é hoje. Né? Defenderam claramente, abertamente, a reforma das instituições econômicas de Bretton Woods. Quais são estas instituições de Bretton Woods? É o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Que foi Bretton Woods? Bretton Woods foi abril de 1944, na cidade que leva esse nome, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Reuniram lá 45 países, 700 delegados, o Brasil mandou 9 delegados, representantes, e lá eles aprovaram criar essas duas instituições e aprovaram também que o dólar seria a moeda usada no comércio internacional. E, pouco tempo depois, o presidente Roosevelt era ainda vivo, reuniu-se com o rei da Arábia Saudita, na época, 1944, ele morreria logo depois, e o rei da Arábia Saudita pediu proteção eterna para o reino. O Roosevelt disse: eu darei proteção eterna para vocês, se é que eles podem prometer alguma coisa eternamente.
Em troca disso, o Roosevelt fez uma exigência. A Arábia Saudita, que já era uma grande fornecedora de petróleo, só poderia vender o seu petróleo em dólares. Aí vem o termo petrodólar. Só que agora está surgindo, vai surgir a qualquer momento, o petro-yuan. Por quê? Muito provavelmente a Arábia Saudita, que agora é membro do BRICS, e uma das resoluções do BRICS, eu vou falar daqui a pouco, é fazer comércio entre os membros nas suas moedas. Aguardem a Arábia Saudita anunciar ao mundo que vai vender o seu petróleo para a China e vai aceitar yuan. Vocês viram a notícia que o Haddad falou que o Brasil vai pagar as compras que fizer na Argentina não mais em dólar, vai pagar em yuan. Isso é um sinal de mudanças profundas deste tempo que nós vivemos. Eles defenderam uma solução pacífica e diplomática para todos os conflitos em curso na humanidade hoje. Depois eles vão, mais para frente, especificar quais são os mais importantes, especialmente a guerra na Ucrânia. Eles se posicionaram contra quaisquer medidas coercitivas que não sejam apoiadas no direito internacional. Isto quer dizer, aprovada nos fóruns multilaterais das Nações Unidas. Medidas coercitivas, leia-se sanções. Defenderam a integridade territorial e soluções negociadas para a Líbia, para o Iêmen e para o Níger. São três países que estão em foco, assim, no olho do furacão. O Níger, aquela rebelião de 26 de julho, né, que a imprensa chama de golpe. A Líbia, conflitos internos desde que o Gaddafi foi assassinado, o presidente líder do país, que foi em 2011. Corre o risco da Líbia ser dividida em 3 pedaços. E o Iêmen, que tinha uma guerra civil em andamento, mas agora parece que sinalizam a paz. Então, eles mencionaram esses 3 conflitos que mais chamam a atenção. Deram integral apoio à causa palestina, defenderam a solução de 2 estados para 2 povos vivendo lado a lado, com fronteiras definidas e de forma harmônica. Esta é a posição das Nações Unidas, todo mundo apoia essa posição, a OLP apoia essa posição, os Estados Unidos, em tese, eles apoiam, mas não surge o Estado da Palestina, eles não permitem que isso aconteça. Este bloco definiu total apoio a esta proposta. E foi adiante, manifestou-se contra quaisquer assentamentos ilegais existentes nos chamados territórios ocupados. Isso, leia-se Cisjordânia. Sobre a Ucrânia, defenderam claramente o apoio a uma solução negociada e diplomática com o diálogo, incluindo a proposta apresentada pela, abre aspas, missão de paz dos líderes africanos. Esta missão de paz visitou a Rússia, não tenho certeza se visitou a Ucrânia também, e levou uma proposta de paz que o Zelensky devidamente rejeitou. O presidente Lula apresentou uma proposta, ele devidamente rejeitou. A China, de Xi Jinping, apresentou uma proposta com 12 pontos para a paz, e devidamente ele rejeitou. Né? Ele quer a guerra. O Zelensky é o homem da guerra. Bom, fizeram um apelo ao desarmamento mundial, em especial a não proliferação das armas nucleares. O Cleiton está mandando um recado aqui.
a expansão do BRICS sela de vez o início de uma nova ordem mundial não subordinada ao império. É isso. Por isso está cada dia mais fera na geopolítica. O Sérgio pergunta, professor, o senhor acha que as ameaças daquele membro da OTAN de desmembrar o Brasil podem ocorrer? Tenho medo de tentarem matar o presidente Lula como fizeram com Gaddafi ou derrubá-lo igual a Dilma. Esta ameaça não tem a menor possibilidade de acontecer. Primeiro que aquele cara não é o representante da OTAN, nem da comissão da OTAN no Parlamento Europeu, é tudo balela, né? É um cara qualquer lá que não está gostando da posição do Brasil, do presidente Lula, acha que está beneficiando a Rússia e faz ameaça. Não tem a menor possibilidade do Brasil ser invadido pela OTAN. A OTAN é controlada pelos Estados Unidos. Quem manda na OTAN é os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm esperança de ganhar o Brasil para o seu lado. Ledo, engano, triste ilusão. Isso não vai acontecer. O Brasil é independente. Não somos contra os Estados Unidos, mas também não estamos alinhados automaticamente a tudo que eles fizerem, nós assinamos embaixo. Não, 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 né? E assassinar o presidente Lula, né, está na ordem do dia. Os fascistas aqui podem tentar, sim, ou também derrubá-lo. Por enquanto, não está no horizonte, porque Lula está ampliando, alargando a sua base parlamentar. Defenderam a destruição de todas as armas biológicas, químicas e chamadas de destruição em massa. Então, destruir tudo isso. As atômicas não defenderam, porque o arsenal atômico é muito grande. A Rússia estima-se 6.500 ogivas, os Estados Unidos 6.000. Mas o clube atômico é formado por 9 países, os outros também têm bombas, né? Então, não vejo essa proposta não passaria no documento. Defenderam uma solução negociada sobre a questão nuclear da República Islâmica do Irã. Apoiaram claramente o acordo firmado em 2015, durante a gestão do IBAMA, que estabeleceu critérios para o desenvolvimento do programa atômico naquele país muçulmano. E o nome oficial daquele acordo é Plano Abrangente de Ação Conjunta, na sigla em inglês JCPOA. Condenaram todas as formas de terrorismo, inclusive o chamado terrorismo transfronteiriço, que é aquele que é um país vizinho que atravessa a fronteira e infiltra terroristas para fazer ações no seu país, chamado terrorismo transfronteiriço. Condenaram a duplicidade do critério na luta contra o terrorismo. Os Estados Unidos dizem que lutam contra o terrorismo ao mesmo tempo que eles apoiam, que eles sustentam, que eles estimulam, que eles financiam grupos terroristas para lutar contra governos que não são amigos dos Estados Unidos. Houve uma constatação dos líderes que está havendo uma recuperação desigual dos países do mundo que foram afetados pela pandemia. Ou seja, alguns saíram da crise, né? Porque gera uma crise, a economia encolhe, você faz o blackout, você aprova o confinamento. Então, alguns países saíram dessa que eles chamam de recuperação desequilibrada em função do choque causado pela pandemia. Então, eles estão preocupados com isso. Encorajam todas as instituições financeiras multilaterais a buscar um consenso global sobre políticas econômicas.
na prevenção de riscos de rupturas econômicas, creches globais. Então, eles estão preocupados com isso e pediram estudos. Quais são essas instituições? É o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Agora existe um novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, NDB, presidida pela nossa companheira Dilma Rousseff. Deram todo o apoio ao fortalecimento do bloco chamado G20. A 18ª cúpula será este ano em Nova Delhi. Aqui alguém fez alguma pergunta? O senhor vai comentar o alerta do Lula sobre o neocolonialismo verde e a pressão de Macron para integrar da Amazônia, lá na Guiana? Não, eu não vou comentar, mas você tocando no assunto, eu não posso deixar de comentar, não é? O Lula está coberto de razão quando o imperialismo usa a manta, a máscara ecológica de assuntos verdes e preservacionistas para impedir o desenvolvimento dos países emergentes, né? Uma crítica, uma bofetada na cara do imperialismo, sem precisar pôr o dedo na cara de Lula, o presidente na cara do Biden, o presidente Lula manda recado, manda recado. O que está acontecendo agora? Vamos ver como isso vai se desenvolver. Acharam petróleo ali na bacia chamada Meridional do Atlântico, ali em cima, na parte norte do Brasil. Amapá, Amazonas, né? E explora ou não explora? Ah, está muito perto da foz do rio, vai poluir o rio. 500 quilômetros longe. Não há um caso de exploração de petróleo em águas profundas que a Petrobras faz que causou algum desastre ecológico. Nunca, nunca. Então, não querer explorar esse petróleo é jogar o Brasil no atraso. Ali tem muito petróleo. O Petros, né? Petros vem de petróleo, né? Petros da Colômbia divergiu publicamente do Lula lá em Belém, naquela reunião. Ele é contra explorar, né? Parece que já tem 2 países que já estão explorando. E é muito petróleo. Ali é águas profundas, né? Na região do pré-sal. O IBAMA, no Brasil, deu um parecer contrário. Vamos ver agora. Eles fizeram uma série de exigências para a Petrobras, ela vai atender todas as exigências. Vamos ver como que o IBAMA... Mas eu vi uma entrevista do presidente do IBAMA, que é ligado à Marina, ministra do Meio Ambiente, que já foi no passado e voltou a ser. O presidente do IBAMA disse que não vai, jamais vai autorizar essa exploração. Isso é um problema, né? Vamos ver, não vamos sofrer por antecedência, né? E ele fez também uma segunda pergunta, que é o Macron está dizendo que ele quer participar ali do plano amazônico, do Comitê do Amazonas, né? Da floresta amazônica, porque ele é dono da Guiana Francesa. A França é dono da Guiana. E a Guiana fica na floresta. Então, ele quer participar. Não vai quebrar a cara, acho que não vão autorizar isso. A Guiana é um território ultramarino da França. Não é a França, né? Vamos ver como é que evolui. O Macron se jogou para participar da cúpula dos BRICS lá em Joanesburgo e não foi convidado. Nós falamos isso com muita antecedência. Não tinha risco de errar isso aí, né? Bem, eles disseram que formaram um grupo de trabalhos sobre discussão de pagamentos dos BRICS. Aqui eu recebi uma contribuição agora do Edson, a quem eu agradeço muito, pessoal.
O que é este sistema de pagamentos? É um sistema. Obrigado. BRICS não é um bloco ideológico. Claro, câmbio cultural. Eles falam nesse assunto da cultura. Você precisa. Quem me mandar pedir, eu mando o documento 33 páginas. Se você quiser ler, é só me pedir que eu mando. Mas está lá, aspectos culturais, intercâmbios, aspectos acadêmicos. Olha, é um documento completíssimo, né? Eu gosto lá de Bollywood. Hoje, o sistema de pagamentos, envios de dinheiro instantaneamente, igual um Pix, você manda agora e já chega lá no destinatário, só tem um jeito de você fazer isso para qualquer país do mundo. Chama-se SWIFT, que é uma sigla Society of the Worldwide Tele, Telecommunication. É um sistema bancário de telecomunicações, fundado em 72, não tinha internet. E eles já mandavam dinheiro instantaneamente. Sabe aqueles filmes que você vê, manda US$ 1 milhão para minha conta agora. Aí a câmera filma lá zzz, transferência concluída. Sabe? Já viram isso em filmes, né? Esse é pelo Swift. Aperta o botão, vai. Mas isso só pode ser feito com dólar. Nem euro acho que pode. Eu ainda não tenho certeza, vou procurar me informar, mas é dólar. E as outras moedas? Não pode? Não pode. Então, o BRICS já está tomando providências para montar um sistema de transferência eletrônica de fundos de forma instantânea com as moedas, são as 5 moedas, todas começam com a letra R, dos BRICS. Renminbi da China, reais do Brasil, rúpias da Índia, rublos da Rússia e rand da África do Sul. Então, todas estas moedas, aliás, eles incentivam que o comércio feito entre os nossos países, agora são 11, sejam feitos nas moedas locais. Quando o ministro Haddad fala que vai pagar compras feitas na Argentina com yuan, de onde vem esse yuan? Yuan não é uma moeda digital, ela só existe em papel. Então o yuan está pagando, está comprando coisas no Brasil, o Brasil já está aceitando yuans. Aí vai acumular um monte de yuans, né? Que nem nós temos um monte de dólar, 400 bilhões de dólares de reserva. Nós vamos fazer uma reserva em yuan, né? E aí, o que eu faço com esse yuan? Porque tudo que eu preciso da China, nós já compramos. Só que a China tem um superávit com o Brasil. A China compra muito mais, acho que é 70 bilhões por ano, e nós compramos 20. Sobra 50 bilhões de dólares. Quantos yuan dão isso aí? Né? O que é que eu faço com esse yuan? Eu vou pagar, vou comprar coisa. O Brasil vai às compras com a moeda chinesa. Ela não é uma moeda internacional ainda. Se você chegar com o yuan no bolso lá na cidade de Montreal, no Canadá, você até, acho que dependendo das cidades, eles até trocam, fazem o câmbio pela moeda local, lá é dólar canadense. Mas não são todos os lugares que aceitam o yuan. Agora, com reais, se você só levar reais para esta mesma cidade, você tem que tomar um avião de volta, porque você não vai fazer nada com reais. E aqui neste mesmo capítulo, eles incentivam o uso das moedas locais nos comércios bilaterais entre os membros dos BRICS, estimulando a cooperação bancária. Todos esses países têm um banco nacional estatal. Na China, chama o Banco Popular da China, que não é a mesma coisa que o Banco Central.
O Brasil tem o Banco do Brasil, né? A Índia tem o Banco Nacional da Índia. Já pensou contra essas instituições se unirem? Eles vão conseguir criar um novo sistema de pagamentos instantâneos. Apoiaram o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que, aliás, admitiram 3 novos membros entraram. O Banco dos BRICS já está expandindo há mais tempo. Aí é como se fosse vender ações, então não precisa aprovar no bloco. O banco tem autonomia, é uma pessoa jurídica, a sede em Pequim. O banco já tem 9 anos de existência. Foi fundado em julho de 2014 em Fortaleza, na sexta cúpula. Dilma era presidente. Agora ela era presidente do Brasil, agora ela é presidente do banco, não é? E fizeram elogios rasgados à presidente Dilma. O Pensamento do Dia mandou uma mensagem. O novo mundo multipolar é o maior exemplo de diversidade no mundo, já que a multipolaridade atual abrange eslavos, latinos, africanos, asiáticos, árabes e persas. É o novo tempo, uma nova era. Bonito. Pensamento do Dia fazendo um pensamento para nós aqui. Elogiaram rasgadamente a presidente Dilma. Há um capítulo, há um parágrafo, há um bloco. O Ivo fala de uma música, Este Mar é Meu, leva seu barco para lá deste mar. Este Mar é Meu, conheço. Foi na época da ditadura, quando nós tivemos o direito de expandir o nosso mar territorial para 200 milhas, né? Danilo também. Danilo é cultura, Ivo também é cultura, né? Dando aí trechos de música. Vamos lá. Tomar um pouco de água. Apoio à Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma agenda já aprovada há algum tempo. E eles realçam os 3 aspectos fundamentais: econômico, social e ambiental. Apoiaram claramente a realização no Brasil em 2025 da COP 30. Cobram dos países desenvolvidos ou investimentos de 100 bilhões de dólares comprometidos em reuniões anteriores até 2025 em ações climáticas. E isso o Lula tem batido nessa tecla. Ele fala, quando ele entra em situações particulares, os países centrais capitalistas falaram que iam investir 100 bilhões de dólares em ações para preservar o clima. Já tem muitos anos. Eles fixaram data, 2025, daqui a 2 anos. E até agora não investiram. Né? Os líderes dos BRICS condenam barreiras comerciais impostas por certos países desenvolvidos. Certos, eu até grifei, eles não nominam esses países, mas nós sabemos de quem eles estão falando. E eles condenam estas barreiras por certos países sobre o pretexto de combater alterações climáticas. Então, eles usam uma causa até que justa, mas é uma mentira, uma falácia, para impor barreiras para defender os seus interesses contra os interesses dos países em desenvolvimento. E a última observação que eu anotei aqui: apoio total à Rússia, que será a próxima presidente rotativa dos BRICS a partir de 2024, e apoio à realização da 16ª cúpula, que será na cidade de Kazan, no
estado equivalente a estado chamado Tartanistão. É uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Vai ser, então, lá a próxima cúpula, não tem uma data exata, mas se for daqui a um ano, a 16ª deve acontecer aí entre os meses de julho e agosto, como tem sido as cúpulas. Meus amigos, eu não dormiria tranquilo se não fizesse, se não compartilhassem com vocês estas minhas conclusões, as minhas anotações, uma espécie de um resumão de um belo documento. Quem quiser que eu envie, é só mandar um zap. E finalizo lembrando vocês que todos os dias, às 10h30, eu tenho um programa ao vivo na TVT. Fiquei muito feliz, eles me convidaram. Eles estão chamando de um grande resumão da política internacional. Às vezes eu faço ali notícias em primeira mão, né? Breaking news, né, que chama nas redes aí de TV. Então a gente dá notícia que ainda não estão nos portais brasileiros, porque eu consulto os portais internacionais, né? Então, se vocês sempre que puderem, é só entrar na Rede TVT no YouTube. Quem mora na Grande São Paulo e tem a NET, ele está na grade da NET, a TVT. Quem mora na Grande São Paulo, 37 cidades podem pegar, o sinal é aberto, né? E é TV digital, não tem propaganda, né? Só propaganda institucional. Sexta-feira, inclusive, será a nossa terceira semana, vai inaugurar um quadro que varia aí de 3 a 5 minutos, toda sexta, onde eu tiro dúvidas de algum telespectador que manda uma pergunta, dá o nome, a cidade e o estado, e eu respondo a pergunta. Começo sexta agora, isso é gravado, né? Com por que a guerra na Ucrânia, né? Ficou com 4 minutos e 50 segundos. Ficou muito bom. Eu vou falando, vai aparecendo imagem. Eles estão na televisão, né? Eles têm muitos recursos. Então, é isso. E o último recado é o curso, todos os domingos, às 19 horas, sobre filósofas da antiguidade. Eu vou apresentar para vocês 20 de um total de 65 mulheres filósofas. Eu vou apresentar 20 das principais, vou fazer o resumo do seu pensamento em mais ou menos umas 20 aulas. Já foram 3 filósofas. Domingo agora vai ser a 4ª, Melissa. Não, o BIS não tem nada a ver com os BRICS. É um órgão que está sob influência, settlement, está sob influência total dos Estados Unidos. No meu livro Geopolítica do Oriente Médio, eu publico um capítulo onde eu coloco quais são as instituições do mundo que estão do lado do imperialismo e quais são as instituições que lutam contra o imperialismo. O BIS está lá, do lado do imperialismo, né? Banco Internacional de Compensações, né? Settlement, né? Isso não é uma instituição que nós temos influência, não, né? Bem, pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Aqui o Carlos está pedindo o endereço para comprar livros. Que legal. Obrigado aí pela litoral do Paraná. Tem uns amigos lá em Curitiba que estão querendo me convidar para fazer um tour lá no Paraná, em 2, 3 dias, lançando livros lá. Não é simples, isso é tudo custoso, né? Eu não tenho recurso para eu me autofinanciar, então eu sempre está aí, Carlos, o site que você possa, é a parte com 2 T's e um E só, a parte editora, né? Tudo junto, tá bom? Pessoal, bom resto de semana para vocês. Quinta
e sexta, 10h30 da manhã, domingo, 19 horas, o curso das Mulheres Filósofas. Obrigado pela presença, agradeço aos canais parceiros que retransmitem, peço que todos deem likes, se puderem se inscrever e ser membros, também nós agradecemos. Tudo de bom para vocês, boa semana. Um beijo, tchau.